gente tem do que cada pessoa vive no seu dia a dia, como a gente interpreta essas situações, como as narrativas são potentes e são diferentes, né? Então, vamos dedicar uns minutinhos dessa aula de hoje para eu ouvir também de vocês qual foi o sentimento. Se eu tiver uns 3 voluntários aqui para falar, eu acho que seria muito enriquecedor para a gente não apenas terminar os fóruns, mas dialogar um pouquinho sobre os sentimentos também que abalaram em cada um de vocês. Tanto as crônicas de um verão, como o jogo de cena. E os nomes são belíssimos, né? Exprimem bem aquelas situações vivenciadas nos 2 momentos de abordagem antropológica. Quem quer falar um pouquinho? Ei, professora, boa noite. Aqui é a tutora Flávia. Hoje está eu e Gisleide com você, lhe auxiliando, e eu já comecei a gravação. Quando tiver faltando 20 minutos, a gente vai passar a frequência para o término da aula, e quando for quase para a senhora já terminar a aula, a senhora me comunica para eu parar a gravação, tá bom? Tá bom, obrigada, Flávia. Desculpa não ter aberto a discussão aqui para as orientações, mas muito obrigada, você e a Gislane. E aí, minha gente, como foi para vocês assistirem o documentário? Crônicas e jogo de cena. Marcos, o áudio não está bom. Não está dando para ouvir o Marcos. O do Marcos não está legível. Tem mais pessoas com dificuldade no áudio? Oi. E agora? Agora melhorou. Desculpa, professor. Pois é, as crônicas eu não consegui assistir. A plataforma que eu estou usando, ou que eu consegui ver, as falas são muito atrasadas e você não consegue analisar direito, porque é a voz de uma. Aí eu estou procurando ainda outra plataforma que possa. Agora, o outro documentário, o outro filme lá, é bem, bem pesado, bem legal, mostra 2 mundos diferentes, e essa confusão, esse conflito, né, dos mundos, é bem interessante. Eu ainda não, já escrevi, mas ainda não postei. Acho que daqui para amanhã eu vou postar a minha visão e aquilo que você pede. Ok. Tem um vídeo, tem uma postagem no YouTube do Crônicas de um Verão, que ele tá com a legenda em espanhol. Não tá tão difícil de entender, então se alguém dá uma arriscada aí no espanhol, vai conseguir acompanhar. E aí encontra no YouTube. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tá todo mundo agora, né? Professora, boa noite a todos. Professora, eu queria o colega é sobre as crônicas do ET, que a gente assistiu com a legenda em espanhol, essa que você comentou agora. Nós conseguimos assistir. Desculpe por interromper o colega, tá? Só esse comentário. Tudo bem, sem problema nenhum. Sobre Lélia Gonçalves, para mim foi assim uma descoberta muito grande sobre a vida dela, todo um trabalho, toda a produção, né, que ela tem em função em defesa da mulher, do negro, da mulher negra, sobretudo, né, no sentido da inclusão, no sentido de defender os seus direitos, da formação crítica das pessoas, né,
no sentido de que realmente defender aquilo que é um direito seu. Isso aí foi muito forte. Percebi que ela tem uma produção maravilhosa, uma produção muito grande, e a vida dela foi dedicada a essa causa. Eu não diria que quase exclusivamente, mas tudo que ela respirava, tudo que ela produzia, era nesse sentido de emancipar a mulher, mas, sobretudo, a mulher negra, no sentido de empoderamento, no sentido, né, dela exercer o seu papel na sociedade, mostrar a sua identidade e o seu valor, né, resgatando aquilo que foi roubado historicamente, né, do povo africano, nossos pais, nossos ancestrais, né, e que isso tem muito a ver também com a gente na nossa história, né, e para o nosso estudo, para o nosso trabalho, isso é muito importante. Obrigada, Francisco. Obrigada por tua abordagem. Realmente, para muitas pessoas é uma descoberta. E, infelizmente, a gente trata com certa invisibilidade, né? Muitos intelectuais negros, e especificamente no Brasil, a gente tem um certo apagamento, né? E hoje nós estamos num momento muito especial, onde nós vemos crescendo, reverberando essas personalidades, não é? Que durante muito tempo foram abafadas e esquecidas. Mas a gente vem trazendo à tona, vem trazendo essa lembrança, e o papel da academia também é esse. Na ciência, a gente tem que exaltar também esses grandes intelectuais que nós temos na nossa região. Quem mais gostaria de falar? Certo, Luiz, Nandinho. Professora, sobre a questão da Leila Gonzalez, ela foi muito, me chamou a atenção dos direitos dela, como da raça negra, que acontece muito no Brasil, de muito preconceito por causa da cor dela. É porque eu não vou falar, me alongar muito, porque muita coisa, se eu for falar a noite toda. É por isso que eu não vou alongar. E também tem um dos vídeos que me chamou a atenção, que ele foi um pouco espanhol, deu para me entender um pouquinho, entendeu? Ele foi muito bom, ele foi ótimo, foi um dos vídeos que mais me chamou a atenção, e só isso. Ok, Luiz, muito obrigada. É sempre bom eu ouvir esse feedback de vocês. Vocês estão também com dificuldade de acessar os materiais. Eu acho que agora já dei uma orientada que tem possibilidade de ver o vídeo em espanhol, alguns colegas já viram também. E, bom, vou deixar o Cleve falar então. Depois eu vou iniciar uma outra conversa. Boa noite, professora. Sou o Cleverton daqui de Oeiras. Só para relatar que eu estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar, né, o filme, também os dois, né, que a senhora passou. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar. Porque geralmente as plataformas a qual eu uso, né, eu não estou, até então, não estou encontrando. Procurei no YouTube também, mas os que tem lá são em outros idiomas, então aí tá um pouco de dificuldade. Na verdade, eu deixei a opção, né? Vocês não precisam assistir os dois, mas assistam pelo menos um deles, né? Não necessariamente para assistir os dois, né? Não, Só um não, deles. só um. Sim, tá certo. Era uma outra dúvida que eu tinha. Quase não sai. Alguém tinha levantado a mão ainda? Uhum. Bom. Era eu. Marconi. Pode falar e aí depois a gente vai começar a conversar. Eu digo pro Cleber o seguinte, que tentar se baixar o filme às vezes dá certo.
Na verdade, eu deixei assim muito livre para vocês, porque eu sei que cada um sabe suas artimanhas aí para acessar esses conteúdos digitais, né? Então, eu mesma acabo pedindo às vezes para os meus filhos me arrumarem aí uma forma de assistir. Mas, como eu especifiquei também, basta assistir um deles e fazer o comentário, né, sobre as metodologias utilizadas e também que outras possibilidades vocês enxergam a partir, né, daquele, do vídeo documentário visto. Luiz Nandinho, fala. Professora, mais uma dúvida. É a questão daquele trabalho sobre um teste que a senhora disse que ia revisar. Teve gente aqui que mandou mensagem me perguntando qual era a dúvida. Eu disse, gente, a professora ainda vai revisar, porque o prazo já está bem curto para nós. Já E está também, revisado, já está publicado, inclusive. pois é, depois vamos dar uma Vou falar olhada. agora Os com vocês, tá? meninos mandaram mensagem lá, depois eu vou dar acessar o Siga lá para dar uma Isso, olhada. isso, tá? Obrigado, professora. De nada. Então, na verdade, eu até procurei facilitar um pouco, né? Porque eu percebi que ia ser difícil fazer essa pesquisa no link, acessar tudo em inglês, e o tempo e a própria metodologia para elaborar outra pesquisa, isso ia ser muito complexo neste momento. Ainda mais em 2 meses de disciplina, no contato à distância, e eu procurei agora fazer uma proposta bem mais simples, inclusive baseado no que a gente vai conversar hoje, que é o texto do Gerardo. É diferente o nome desse autor, né? Gerardo Pereira Pérez, Pereiro Pérez. Tudo é trocado aqui. Tem um X no Geraldo, que a gente está acostumado mais com esse nome, né? E tem um Pereiro ao invés de Pereira. Mas é um autor português muito renomado. Vou passar aqui até um link para vocês conhecerem um pouco mais desse autor, que é o autor do livro. Passei um livro para vocês que tem 500 páginas, né? Mas não é tudo isso que a gente vai estudar. Deixei bem especificado lá no nosso plano de ensino, que estamos, então, trabalhando com as páginas 201 a 233. Texto 8, do Gerardo Pereira. Vou colocar aqui novamente. Está lá no plano de ensino, tá? Para vocês recordarem, então, qual é o texto 8 que eu estou falando sobre a antropologia e turismo. Bom, como eu disse para vocês, é um autor muito premiado, escreve profundamente sobre a antropologia, sobre povos indígenas também. Tem um texto dele que parece muito com um texto do Roberto da Mata também. Nós temos ele fala da casa e da rua, né? A semântica do espaço entre a casa e a rua, numa vila da Galiza. O autor é português e da Universidade do Alto Douro, tá? Então, pode ser que algumas palavras vocês achem um pouquinho diferentes no texto, devido a isso, né? Em Portugal, apesar da gente ter a língua comum, português, mas algumas expressões podem ser um pouquinho diferenciadas, mas a compreensão não vai ser não vai ter dificuldade em compreender os argumentos dele por causa disso, tá? Vou até projetar aqui, porque tem algumas passagens muito importantes do livro, do trecho que nós vamos estudar, né? As quais eu quero retomar com vocês. Não vou ficar o tempo todo passando o conteúdo do livro, não, porque a ideia é a gente também ter alguns momentos de diálogo. É só para eu ir especificando para vocês alguns temas importantes e também explicar o trabalho que substitui aquele que eu tinha passado anteriormente, tá? Um momentinho.
Bom, a gente tem aqui a projeção desse texto que está lá disponível para vocês, texto 8. Não sei, deixa eu tentar aumentar aqui, né, para não ficar tão pequeno. Um momentinho. Agora ficou grande demais, né? Mas aqui temos os objetivos. Aqui temos os objetivos. Está muito pequeno, gente? Falem aí para mim, por favor. Tá pequeno. Está muito pequeno. Né? A maioria de vocês está utilizando o celular ou o computador? Pode escrever aqui no chat que eu vou dar uma acompanhada para saber. Para quem está usando celular, dá para dar zoom na tela do celular também. Celular, maioria. Maioria celular, estou vendo aqui. Uhum. Bom, vamos lá. O que o autor nos apresenta nesse capítulo é um conjunto de objetivos para os quais a leitura, né, a compreensão desse conteúdo vai possibilitar a vocês. Identificar as abordagens analíticas do turismo, delimitar o objeto de estudo da antropologia do turismo, definir uma perspectiva antropológica de abordagem do turismo, conhecer o funcionamento da corrente trabalho, produção, lazer, consumo. E aí, quem teve aula comigo de sociologia do lazer, do turismo, vai lembrar que a gente falou de alguns autores, como Dumas Didier, como Krippendorf, que trabalham justamente nessa corrente que ele está especificando aqui. Diferenciar o turismo como simples negócio do turismo enquanto fenômeno sociocultural e pensar o turismo como um sistema ou subsistema, além de refletir o papel do turismo na sociedade contemporânea. Gente, esses objetivos a gente vai conseguir alcançar não só com essa leitura, mas também, vocês vão lembrar, vocês vão observar que eu passei 2 filmes para vocês assistirem também. Além dos documentários, eu sugeri que vocês vissem 2 filmes. Um deles é Diários de Motocicleta. Então, eu acho muito interessante vocês conseguirem fazer um link também com essas abordagens que a gente tem da antropologia do turismo, com uma vivência, com uma reflexão prática que vai nos mostrar esse livro, esse vídeo que eu indiquei para vocês. Então, o capítulo 7 do livro do Gerardo Pereiro, né, ele vai nos proporcionar essas reflexões. Tá? E um dos trechos que eu acho super interessante de vocês observarem é quando ele fala entre a diferença entre a antropologia, as diferenças e semelhanças entre a antropologia e o turismo, entre o turista e entre o antropólogo, né? E aí a gente se pergunta, nossa, mas o que pode ter de semelhante entre um antropólogo e um turista? Aí o Gerardo apresenta aqui, ó, ambos têm, tanto antropólogos como turistas quando e fazem representação deles e dos visitados. Vocês já viram aquela história? A gente já reconhece o turista. Quando vocês estão aí em Oeiras, chega um grupo de turistas, ou Pedro II, ou lá em Luiz Correia, né? Estou falando algumas cidades, Castelo também. Vocês que são da casa, que são da comunidade, população local, vocês sentem, percebem quem é turista e quem não é? Contem aí para mim. Eu lá em Parnaíba percebia, já sabia quem era turista, quem estava chegando na cidade. E o turista acaba criando também uma percepção daquela população local, né? Criando imaginando, né? Ou ele já viaja com uma representatividade. O pessoal de Parnaíba é a galera mais alternativa, o pessoal mais pé na areia.
Então, já cria, né? Você viaja já com uma ideia daquelas pessoas. E aqueles que nos recebem já percebem também um estereótipo, pode-se dizer assim, né? Bom, tá aí uma das características, né, de quem viaja, de quem é turista. Ambos têm curiosidade pela diversidade e ambos atravessam fronteiras culturais e geográficas. Então, vão em busca desse diferente, né? Então, para que viajar se não é em busca de algo diferente do meu cotidiano, da minha rotina? Então, é por isso que o autor diz, a gente ultrapassa essas fronteiras culturais e também geográficas. Constantemente a gente não vê pessoas lá da região sul visitando o Nordeste e o Nordeste com curiosidade para conhecer as paisagens, a cultura, a culinária do sul. Então há uma troca aí também, né, dessas experiências. Mas representam os destinos de forma diferentes, com intenções, teorias e epistemologias diferentes. Os antropólogos têm uma autoconsciência, compreensão e autorreflexão sobre a viagem. Então, essa viagem não se torna apenas uma experiência turística, se torna uma experiência de estudo, uma experiência de aprofundamento, de conhecimento desses espaços, desses lugares onde o antropólogo viaja. Porém, ambos apresentam origens comuns nas viagens, né? Que se assemelham à viagem de missionários, exploradores, mercadores, viajeiros ou viajantes, como a gente usa, né? E também negociam entre o familiar e o estranho. Então, você se vê fora da sua zona de conforto, como a gente pode dizer. O antropólogo faz trabalho de campo e a sua etnografia resulta do encontro nos cenários turísticos. E o turista faz turismo e vive experiências turísticas que logo relata através de áudio, através de texto, emocionalmente. Faz uma etnografia também. Então, você acaba... vocês gostam de fotografar quando fazem suas viagens? Não fazem fotografias, postagens? Sabe? Sim, professor. Sabiam que isso também é um trabalho etnográfico que vocês estão realizando? Né? Então, não é apenas coletar essas lembranças, essas memórias, vocês acabam divulgando isso, colocam, contam as viagens. Coisa boa é a gente chegar na viagem, reunir os amigos também, contar todas as aventuras que passou, não é? Então, isso é algo comum já. Então, a gente tem muitas experiências, tem muitas semelhanças, né, enquanto viajantes, enquanto turistas, com os antropólogos também, né? Então, isso faz com que o turismo também disponha, né, de características semelhantes, né, que aproximam, né, que se aproximam da antropologia. Vamos ver outra discussão que o autor traz aqui, que eu achei que é importante para o nosso debate. Só que nessas relações do diferente, né, com aquilo que a gente pré-concebe, pré-determina, imagina que é o outro, a gente vai ter relações também complexas, né? Que relações complexas são essas? São as relações onde a gente vai encontrar ou não a empatia. São momentos em que a gente vai ou não ter expressões de alteridade. E o que eu estou falando com isso? É o encontro com o diferente. Nem sempre o encontro com o diferente vai ser harmonioso. Muitas vezes nós vamos ter o encontro com o diferente e isso pode se dar de uma forma bastante complexa. E aí entra uma especificidade dos estudos antropológicos, tá, no âmbito do turismo,
que é compreender essas relações complexas que vão surgir da relação entre pessoas, entre indivíduos, entre grupos diferentes. Tá? Então, esse é um dos desafios. Não é só essa maravilha de conhecer o diferente e, sabe, vivenciar isso e ir embora. Né? Então, a gente tem várias relações complexas e difíceis que poderão acontecer nesse momento de troca de experiências. Vocês querem relatar algum exemplo que vocês já vivenciaram ou observaram com relação a essa complexidade de encontrar o diferente e de lidar com o diferente? Está todo mundo quieto hoje? Não querem falar muito, não? Então, vamos lá. Avançando um pouquinho no texto, o autor vai nos apresentar que isso aí vocês já devem ter visto, né? As várias áreas de estudo, né, que contemplam esse leque que é os estudos do turismo. Então, a geografia, a administração, a economia, a sociologia. E o que é, então, estudar a antropologia no turismo, né? Como a antropologia vê o turismo? Vamos lá. Olha, segundo o autor, o turismo é um fenômeno sociocultural complexo que possibilita a turistas e residentes a vivência da alteridade. Olha aí a palavrinha que eu acabei de citar antes, né? O que é essa alteridade? É quando você é a expressão de si mesmo, é a sua auto-individualidade. Então, possibilita a residentes, vou ler de novo, a turistas e residentes a vivência da alteridade. E aí, ao me colocar como um ser individual próprio, né, eu também me coloco, eu só vou perceber essa minha individualidade frente a outras pessoas diversas, frente a outras pessoas diferentes. Tá? E aí que se manifesta essa alteridade, essa vivência. Tem um áudio aberto aí, por favor. Tem um áudio aberto aí. Atrapalhou um pouquinho, mas tudo bem. Voltando. Então, essa manifestação da alteridade e essa percepção de que o outro é diferente de mim, né, que faz parte desse fenômeno complexo, tá? O turismo é um espaço de encontros entre locais e visitantes, produtores e consumidores de bens turísticos. Isso aí vocês já devem conhecer, que é o que a gente chama de sistema. É o sistema do turismo. Ele funciona com vários subsistemas, não é? Nós temos o destino, nós temos aqueles que produzem e trabalham com o turismo, nós temos as instituições públicas, nós temos os consumidores, que são os turistas, nós temos os bens também, que são o patrimônio histórico, cultural, artístico, tecnológico, tudo faz parte do sistema, tá? E os encontros se dão nesse espaço, nesse sistema, de diversas formas. É o turista com esses produtores, é o turista com a comunidade local, é o turista entre turistas também, né? E o turismo é também uma forma de hospitalidade. Vejam que tudo isso vai levar ao estudo da antropologia do turismo, tá? Sobre esses diversos aspectos. Aspectos que se relacionam com as diferenças entre as pessoas, né? E essa vivência da alteridade, reconhecer que o outro é diferente, tá? O espaço, nos subsistemas e a hospitalidade. Em tudo a gente vai ver a antropologia do turismo. Tá?
E aí a gente vai entrar aqui em tópicos que vão definir o que é o turismo, né? Mas a gente vai passar um pouquinho mais adiante e falar das questões antropológicas. Olha, as questões antropológicas-chave do turismo são o contato cultural entre visitantes e visitados. Por que vai ser uma questão chave? Porque é nesse contato cultural que vão se evidenciar essas vivências da alteridade e da empatia. O que é a empatia? Nem sempre há uma visão um pouco dura sobre a empatia, de que eu tenha que me colocar no lugar do outro, não é? Vocês já ouviram o conceito dessa forma, né? Mas na verdade, identificar, né? Como a outra pessoa se sente, né? Como ela reage às situações e muitas vezes serão diferentes da forma que eu reajo. Tá? E um outro aspecto importante é que em uma relação empática, quando a gente realmente tem empatia pelo outro, não cabe o julgamento, não cabe a imposição, ou até mesmo o conselho sobre o que o outro deve fazer ou como o outro deve ser. Empatia é você entender, né, saber de onde a outra pessoa está partindo, o seu lugar de fala e como isso vai impactar ou não os demais. Tá? Então é importante ter essa reflexão sobre empatia também, o que é alteridade e o que é empatia. Tá? Bom, então a gente vai ter essas questões chave nos estudos antropológicos, né? É esse contato cultural, que é onde vai se dar realmente, né, esses exercícios de alteridade e de empatia, as mudanças nas atividades econômicas e até mesmo como se transformam experiências culturais em consumo, em bens de consumo, em serviços, né? Isso é muito impactante quando a gente fala de preservar culturas, de preservar tradições, costumes. Né? A apropriação de espaços de vida pelo turismo, isso é muito importante a gente levar em consideração, né? Por que tem que ter, por que precisamos ter esse olhar antropológico? Para perceber que por detrás desses espaços que estão sendo apropriados ou modificados, existem povos originários, existem tradições seculares, existem patrimônios imateriais, tá? E a gente não pode simplesmente se apropriar e tomar como bem um produto turístico. Que mais? A produção de novas representações sociais, então, mudar determinados comportamentos, mudar determinados estilos de vida em função do turismo. Essas mudanças têm que ser intrínsecas àquelas comunidades, não impostas pelo turismo, pela atividade ou pelo setor que vai explorar economicamente uma determinada representação, né? Eu vou citar um exemplo que eu acho muito interessante. Estou morando em Brasília e aqui há uma representação muito clara da cultura nordestina, né? Então há uma modernização, uma contemporaneidade da cultura nordestina, e quando a gente chega no Nordeste, não vê exatamente o que é representado aqui. Por exemplo, as roupas, a indumentária, sabe? A indumentária típica, muito mais se utiliza regionalmente, os produtos locais, os insumos locais, do que os enfeites produzidos, muitas vezes em espaços que vêm produzir, reproduzir o que está enraizado na cultura nordestina.
Um outro exemplo, a comercialização da cultura, que tem a ver com isso também. E hoje em dia a gente vem falando muito sobre a cultura afro-brasileira. Então, já que eu passei para vocês, né, conhecerem um pouquinho da Lélia Gonzalez, é importante ver como isso, como a Lélia reflete sobre essa comercialização da cultura, inclusive da mulher, né, da mulher afro-brasileira, do estereótipo, da mulata, daquele padrão carnaval, não é? Então, isso acaba se tornando tanto essa transformação de identidades como comercialização das nossas culturas e representações sociais. Mas temos já encaminhados bons exemplos também para mudar esse tipo de comportamento. Eu estive numa reunião no Ministério do Turismo, na semana passada, onde está sendo proposto um programa chamado Rotas Negras, que busca justamente evidenciar espaços quilombolas, espaços de representação e de materialização da cultura afro-brasileira, que durante algum tempo ficaram invisibilizados, apagados, e que, através desse programa, o Ministério do Turismo quer resgatar, quer mostrar esses povos na sua origem, né? A cultura brasileira, a cultura negra na sua origem. Alguns exemplos. Então, vocês estão vendo vários problemas, várias questões aqui que têm a ver com a antropologia, né? E aí a relação entre turismo e desenvolvimento e as relações coloniais entre países ricos e pobres. Muitas vezes a gente vê os próprios turistas chegam de outros países no Brasil e acham que podem fazer qualquer coisa, né, que se sentem ainda colonizadores, né, ainda da nossa cultura, do nosso território. Então, todos são temas que abordam, né, questões antropológicas. Tá dando para acompanhar, gente? Querem fazer alguma pergunta? Sim. Tranquilo. Eu pensei que o sim era para perguntar. Bom, e a gente vai ter, então, vários exemplos que vão retratar todas as questões antropológicas que o autor está se referindo aqui. Um dos exemplos era aquela pesquisa, né, o que acontece em Amsterdã, que as pessoas vão lá, né, na verdade a imagem que se tem é que as drogas são liberadas, que a farra é liberada, então as pessoas viajam para um país, o turista viaja para aquele país já com essa ideia pré-concebida, tá? E o que a pesquisa tenta fazer, né? Faz uma identificação, é um quiz, né? O que aquele turista está buscando, o que ele conhece de Amsterdã, e, na verdade, indica que nós não estamos oferecendo isso, temos outros elementos culturais e naturais a oferecer para o turista. Queremos outro tipo de turismo. E não é isso que você vai encontrar nas nossas cidades, no nosso país, né? Então, revertendo um pouco essa imagem, né, que foi propagada. Bom, a gente tem muitos problemas nos quais vamos encontrar na antropologia algum tipo de alento, de solução, ou mesmo de conhecimento, porque o que mais a gente precisa, né, ao pensar, aí vocês, como futuros turismólogos, gestores, agenciadores ou operadores turísticos, né? O que mais a gente precisa é conhecer o nosso país, né? Conhecer os nossos atrativos, conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa identidade também, né? E os estudos antropológicos, né? Quando você pensa, antes de propor qualquer coisa, qualquer projeto numa comunidade onde
tem um potencial para o turismo de base comunitária, por exemplo, ou para um programa, como eu citei, o Rotas Negras, vamos fazer um estudo antropológico, vamos, né, em busca de pesquisadores que façam um melhor embasamento teórico, histórico, etnográfico, né, para entender como que vai se dar essa relação entre visitantes e comunidades turísticas, né, ou com potencial turístico. Vou passar mais um pouquinho aqui, porque tem outros trechos também que eu quero abordar. E aí eu já vou explicar como que vai se dar a nossa atividade que eu propus para vocês recentemente. Pronto, cheguei aqui no que eu quero abordar com vocês. Tá? Bom, a gente pode observar, né, dentre esses problemas, dessas questões antropológicas, né, que podemos identificar diferentes eixos, né, como o autor fala, ou linhas antropológicas, né, nas quais a gente pode perceber ou realizar os estudos do turismo e da antropologia, tá? Então, ele coloca aqui, ó, peraí. Tá aqui, ó. Mas, em função das linhas e dos eixos de argumentação teórica, nós podemos identificar 4 linhas ou 4 grandes eixos antropológicos do turismo, tá? Podemos ver o turismo como intercâmbio sociocultural, podemos ver o turismo como experiência ritual moderna, podemos ver o turismo como prática de consumo diferencial de culturas, patrimônios culturais e imagens turísticas, e podemos ver o turismo como instrumento de poder político e ideológico. Aqui a gente tem 4 percepções, 4 formas alternativas de lidar, né, com o turismo e as questões que envolvem a relação entre turistas e visitantes, né? Pode-se dizer que são 4 propostas, tá? Eu enxergo dessa forma e, para facilitar, queria esboçar isso para vocês. 4 formas diferenciais da gente enxergar o turismo e 4 formas que a gente pode tornar em uma viagem, em uma experiência positiva. O interessante é isso, como a gente tem caminhos, possibilidades de tornar o turismo, então, uma experiência prazerosa e antropologicamente positiva, né? Boa para o turista e para as comunidades. Tá? E aí a proposta que eu faço para vocês na nossa disciplina de atividade é justamente de vocês escolherem, é individual agora o trabalho, tá? Então, vocês, cada um escolher um desses 4 eixos ou linhas antropológicas do turismo e identificar um destino nacional ou internacional para o qual vocês acham que se assemelha, né, onde há possibilidade
para desenvolver uma proposta, ou de turismo como intercâmbio sociocultural, ou de turismo como uma experiência ritual moderna. E aí vou explicar como que podemos perceber cada um desses, tá? Então, agora, enquanto a gente já vai conversando, já devem vir na cabeça de vocês, não é? Algumas experiências, ou até que vocês já tenham vivenciado, ou no próprio local que vocês moram, onde pode ter uma proposta para uma dessas linhas antropológicas do turismo, né? Então, vão já colocando a cabecinha para pensar, para idealizar aí, tá? Olha, nesta linha teórica, o turismo é pensado como uma relação de intercâmbio entre turistas e receptores, de turistas, anfitriões e convidados, tá? Essa relação é estabelecida num tempo de lazer para o turista, durante o qual os receptores trabalham para servir o turismo. O turismo é, assim, um veículo de intercâmbio cultural entre pessoas e grupos humanos, entre nós e os outros. É um jogo de espelhos. Muitas vezes atua como espelho côncavo, pelo que amplia, e outras como convexo, pelo que minoriza. Então, o que que a gente vai buscar aqui? Esse jogo de espelhos, tem que fazer com que a população que venha a receber esse turista também tenha benefício. Faltou um refrigerante. Oi? Eu pensei isso. 8 horas, porra. O áudio aí, ó, Silvana. Refrigerante também queremos, né? Grupo inteiro aqui. Uma Coca, um Guaraná. Né? Então, é esse encontro de culturas e sistemas que provoca mudanças. Tá? Então, aí a gente vai ver... Tá o áudio ligado? Então, aí a gente vai ver essa relação, né? Essa troca. Por que que é o intercâmbio cultural? Porque um vai aprender com o outro também, né? Quais são os atributos, né? Se entende como uma modalidade, uma mobilidade, né? O turismo está ali. Essa mobilidade não só leva e traz pessoas, como leva e traz culturas. Turismo é uma forma de contato intercultural, resultado dos processos de aculturação e contato intercultural. O turista deixa de ter a experiência cotidiana de seu grupo de origem para se juntar a um novo grupo temporário. Então, é nessa lógica, né, da troca cultural que a gente percebe, então, essa primeira linha de observação ou, então, de conceituação de um destino turístico. Tá? Então, vocês vão identificar aqui essa possibilidade, né, de pensar num destino que se encaixe como essa possibilidade. O turismo como uma experiência ritual moderna. O turismo pode ser entendido como um ritual de passagem, uma iniciação que marca o tempo, separando o tempo de trabalho do tempo de lazer, definindo o tempo cíclico e vital, militando a experiência de uma mudança, de um renascer. Muitas vezes a gente se vê assim, eu vou no ano novo, né? Vamos passar aquele rito de passagem para o Réveillon. A maioria das pessoas busca o quê? O litoral, né? Então, essa é uma... eu vou sair, vou começar um novo ciclo, que é o próximo ano, né? E as águas vão a praia vai me energizar. Ou, por vezes, a gente tem destinos onde tem uma pegada espiritual. Eu moro perto da Chapada dos Veadeiros, por exemplo. A Chapada tem lá várias místicas, então as pessoas utilizam também, vêm para visitar em função desses rituais espirituais, esotéricos, né? Então, Chapada Diamantina tem isso também. Então, a gente vai vendo alguns destinos que vão se encaixando
também com essa perspectiva que é muito moderna também, da passagem, né, do turista que se prepara para vivenciar a viagem a Machu Picchu, por exemplo, ou então a viagem ao Caminho de Santiago de Compostela. Muitas pessoas fazem essas viagens, essas peregrinações, né, como um rito de passagem. Então, é interessante vocês observarem. Substitui o de grupo, Jaira, tá? É o único trabalho individual é esse, e o trabalho em grupo não vai ocorrer mais. A frequência, eu vou avisar que pode passar já, porque já está na hora. Bom, aí eu estava explicando para vocês, então, essa segunda, né, perspectiva. Um minutinho. Professora, com licença. Tem como a senhora voltar lá nos temas, que teve um que botou bem no chat aí, eu não sei quem foi. Por favor. Sim, sim. Os 4 temas aqui, né? É o turismo, aqui, como intercâmbio sociocultural, como experiência ritual moderna. E agora a gente vai Sim, eu vou falar... tirar só uma foto aqui, e aí eu mando a senhora passar, tá bom? Ok. Turismo como prática de consumo diferencial de culturas, patrimônios culturais e imagens turísticas, e como instrumento de poder político e ideológico. Então, ainda temos essas duas concepções para falar. Tá? Aqui a gente está falando da produção Pronto. e do consumo de bens simbólicos com significação social. Praticar turismo expressa as identidades sociais, que define o estatuto social dos seus intervenientes, tal como a posse de um bom carro significa integração social, praticada através de sua experiência ritual, significado de diferenciação social e do consumo, né? Então, aqui a gente tem as experiências, né, baseadas nesses signos de diferenciação social. Vamos supor aqui, eu citei um exemplo que cabe aqui também, a viagem a Machu Picchu, né, como tem essa significância, a viagem a alguns espaços simbólicos, como o Vaticano, né, a gente tem toda uma perspectiva, né, de imagem, de objetos, de lugares, né, que causam, então, esse poder simbólico, né, e de um certo prestígio também associado ao consumo do turismo. Tá? E até voltando um pouco para as questões sociológicas, né, como se dita também pelo local que você visita, pelo espaço que você visita, as questões, os embates de classe social. Até o turismo entra nessa perspectiva. Gente, vou conectar aqui meu computador, senão vai acabar a bateria. Um minutinho. Bom, então aqui a gente está falando de espaços turísticos, a gente pode, então, observar e ter esse olhar antropológico, não é? Devemos ir além da escolha do tema, escolher um local turístico. Não precisa relacionar com um filme de Ares de motocicleta, não. Tá? E vou mostrar para vocês aqui no fórum, depois que eu terminar a leitura do último tópico, eu vou mostrar para vocês como que está orientado o trabalho lá no fórum, tá? Então, acaba se tornando também
trazendo essa dimensão simbólica, não é? Dentro dos estudos antropológicos. E eu quero que vocês pensem em destinos que possam retratar exatamente essa possibilidade de estudo antropológico. E o turismo enquanto poder, instrumento de poder político e ideológico. Tá? O turismo é entendido enquanto campo de relações de poder e mecanismos de afirmação e construção sociopolítica. Uma das consequências do atual sistema capitalista é o movimento de capital institucional e de turistas para regiões que se preparam para a recepção de turistas. Então, a gente vai ver aí uma oposição que os autores retratam aqui, né, dessa mobilidade do turismo, né, percebendo-se a construção de lugares com uma perspectiva ultra-ideológica, né, em detrimento de outros espaços, né, cujo turismo ele está negligenciado ou não tem o mesmo poderio. Que poderes poderemos, a gente pode citar aqui? A própria acessibilidade, né? A gente vê que tem lugares que vão ter uma facilidade de acesso muito maior do que outras, né? Facilitando, assim, com que as pessoas cheguem e toda uma indústria também se instale para explorar esses espaços turísticos. Tá? Basicamente, são essas 4 perspectivas, tá? Vocês pensem em destinos que se assemelham a essas perspectivas, onde a gente poderia ter um exemplo antropológico de estudo do turismo. Basicamente é isso. Que exemplo antropológico vem à mente de vocês quando a gente fala de uma dessas 4 linhas, tá? E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o nosso SIGA. E aí, a proposição que eu fiz no SIGA, vocês vão abrir lá no espaço atividades, tarefas, e lá na tarefas eu já coloquei a atividade. Professora, esse trabalho é individual ou é em grupo? É individual. Ok. Esse é individual, tá? Coloquei aqui, ó, no chat também. Deixa eu só complementar, porque cortou um pedaço. Bom, na página 216, que é a partir desse texto aqui que eu falei com vocês, né? O autor apresenta 4 grandes eixos ou linhas antropológicas do turismo: o turismo como intercâmbio, como experiência ritual, como prática de consumo e como instrumento de poder político. Escolha um dos eixos e apresente uma proposta de destino turístico nacional e internacional, ou internacional, que atenda à linha antropológica proposta pelo autor, justificando a proposição com base no que está apresentado, então, no texto. É um texto, no máximo 250 palavras, isso dá uns 2 parágrafos, né? Para vocês explicarem por que vocês escolheram, afinal, aquele destino, por que ele se assemelha ao que o autor está descrevendo como linha antropológica para o qual podemos analisar o turismo. Certo, gente? Tornou o trabalho bem mais simplificado, porém ele é individual e vocês já podem postar ele diretamente. Aliás, eu sugiro que escrevam o texto no Word e aí depois vocês copia e cola aqui nas tá bom? Alguma pergunta? Bom, é 20%
20% da composição da nota. Só lembrando vocês, está escrito 100, não aqui para avaliação, mas ele é avaliado, sim, é 20% da nota, tá? Agora tem perguntas, deixa eu ver. Marcos e Luiz. Boa noite, professora. Boa noite. Você falou que para colar onde que cortou o áudio, certo? Você falou que, no caso, pode cortar e colocar no e-mail. Seria onde, no caso, professora? Obrigado. Bom, gente, é o seguinte, ó, vamos ver se... Esse aqui, então, vocês vêm aqui do lado, avaliar tarefas, e vai aparecer isso, certo? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para ver como aluno. Visualizar como aluno. Pronto. Vocês estão vendo aí exatamente como eu? Estão. Sim. Então, como alunos, vocês vão ter aqui embaixo atividades. Clica em atividades e aí clica em tarefas. Apareceu a tarefa, certo? E aí vocês já vão clicar em enviar tarefa. Ao invés de escrever aqui direto, a minha sugestão é que vocês escrevam no Word ou qualquer outro lugar, e aí depois cola aqui, tá bom? Para observarem se tem 250 palavras. Entendi, professora. Entendi agora. Porque essa é a minha dúvida que eu ia perguntar. No caso que a senhora está dizendo, fazer no Word esse trabalho e depois colar bem aqui para depois enviar, né? Isso. Tá? Tá. E Muito eu peço obrigado. que observem para não é para ser um texto longo. Por isso que eu coloquei um limite de até 250 palavras. Entendi. Tá? Entendi. E é assim que vocês usam aqui essa barra de tarefas. E eu estava explicando que está escrito que... Vamos voltar aqui, ó. Possui nota, está escrito não, mas possui, sim, é 20% da nota, tá? Da disciplina. Cleve, pode falar. Professora, em relação a ser 250 palavras, não necessariamente tem que ser elas, né? É até elas. É até as 250, né? É até 250, exatamente, tá? Tá certo. Muito obrigado. Uhum. Bom, é um exercício aí para motivar vocês a já começarem as reflexões antropológicas. Vocês vão pensar num destino, nossa, esse destino reflete bem aquela linha de estudo antropológico, tá? Então, vocês vão conseguir, pensando nos destinos ou lendo sobre a descrição de cada linha, vocês vão conseguir lembrar de algum lugar assim. Diga, Cleve. Não, professora, é porque eu esqueci de tirar. Tá bom. Então, já preencheram a frequência, já está disponível aqui, né? Bom, gente, agora só lembrando, então, que nossa última live, a gente vai falar sobre os filmes, né? Que eu vi que teve gente que já até assistiu Praça Paris. Então, próxima live a gente fala dos livros, dos vídeos, dos filmes, e fala um pouquinho, vou dar umas dicas sobre a avaliação. Tá bom? E assistam. Praça Paris está muito fácil de achar. Os dois vocês vão encontrar no YouTube, tá? Tanto a Praça Paris como o Diários de Motocicleta. Eles estão disponíveis livremente. Assistam um dos dois, ou se quiser, assistam os dois. É uma reflexão sobre as duas principais questões que a gente debate na antropologia, que é a empatia e a alteridade. Certo? Então, conto com vocês. Serei boazinha, sim, tá? Mas venham para a próxima live também, para a gente ter um bom debate e para eu dar as boas dicas para vocês, tá?
Professora, repete bem para mim o nome do filme, por favor. Praça Paris e Diários de Motocicleta. Deixa eu só projetar aqui, que eu acho que vocês... Eu falei na última aula, né? Mas vou colocar aqui para vocês lembrarem quais são os filmes que eu estou falando. Tá? Peraí. Então, Praça Paris, filme brasileiro. E Os Diários de Motocicleta. Tá? Os dois estão disponíveis no YouTube de forma bem fácil. Bom, gente, por hoje a gente termina, então. Agradeço a presença de vocês. Comecem, quem não fez ainda o fórum, participa lá do fórum. Marcos, o áudio não está bom. O áudio não está bom, Marcos. Quer falar alguma coisa? Olha, a Aline já colocou aqui Praça Paris, obrigada. José Não, Antônio, diga. Não. É só uma falha. Ah, tá. Professora. Professora. Boa noite, professora. Oi. Tinha uma pergunta que eu queria fazer, porque assim, geralmente nessa atividade, que é as 250 palavras, o espaçamento não é incluído, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer trabalho de TCC, monografia, tem aquela questão do resumo, né? Que tem os 200 caracteres. Aí o espaçamento de cada, vamos supor, de uma palavra para outra, ela não é contada, não. Só é as palavras meio que vão ser contadas, não é isso? Ah, tá certo. Uhum. Tchau, gente. Boa noite para todos, então. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite.